povo do canal Domec na Estrada, William Domec por cá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá bom, meu povo? Hoje o dia já começou com o pé direito, meu povo. O dia já começou bem. O cara parou no posto ali pra pegar o manifesto dele ali e bateu no meu caminhão. Você tá doido? Bateu no espelho ali, quebrou meu espelho retrovisor aí do lado do passageiro. Aí fiz um paliativo aqui pra poder seguir viagem aí. Tá bom, meu povo? E no caso ele vai me pagar o estrago aí, no caso, né? Vai comprar um espelho novo aí no Mercado Livre e mandar lá pra empresa. Esperamos que seja honesto a ponto de fazer mesmo, né? Mas peguei aí a placa da carreta dele. Aí fica fácil de descobrir quem é o proprietário do veículo depois. O motorista não é brasileiro. O que deixa um pouco mais tranquilo, né? Não que o brasileiro seja desonesto, mas na grande maioria o motorista bate. Numa situação dessas aí já reclama, não quer pagar, sempre bota algum empecilho, tá? Não é todos, tá? Falando uma parcela aí dos motoristas fazem isso. Ali o rapaz me deu o WhatsApp dele ali, trocou o número ali. Aí ele já me falou que tá pesquisando ali os preços do retrovisor, que ele mesmo vai pagar, porque tá com medo de falar pro dono do caminhão aí. Eu não sei de onde é que ele é, eu nem perguntei. Eu sei que ele fala um português mais enrolado, né, no caso, por ser aí vizinho aí de algum outro país. Tá bom, meu povo? Mas se mostrou ser honesto aí, se prontificou a pagar e falou: não vou nem comentar com o patrão, vou eu pagar, o erro foi meu, eu não vi, tá, pá. Beleza, vamos ver, né? Vamos aguardar. E aqui eu tô em Volta Redonda, Barra do Piraí e Rolo e Confusão. Tá bom, meu povo? Agora é 6h20 da manhã, neblina. Tá, aqui tem neblina desses lados aqui, por conta do rio, né? Aí isso aqui é a condensação da água do rio, né? Por isso forma a tal da cerração, neblina. Geralmente é em regiões onde tem rios próximos. Meu povo, ai ai, a noite já não foi muito boa, dormi pouco. Hoje não sei o que deu, me acordei várias vezes à noite. Tô cansadinho. Aí vamos andando aí. Aqui bateu cansaço mesmo, aí o sono, eu paro e vou dormir um pouco. Como eu falo pra vocês, tá cansado, para, descansa, perde uma horinha, duas aí dando um cochilo, mas pelo menos sai renovado, né? É melhor do que ficar lutando contra o cansaço e contra o sono. A gente não
consegue vencer nem o cansaço nem o sono, tá? Eles sempre acabam ganhando. Então é onde também acontece acidente, né? Aquela cochiladinha no volante, que foi o que provavelmente aconteceu com o pé de breque que bateu na minha carreta aí no final do ano. Eu já fiz um vídeo aí comentando pra vocês aí sobre o ocorrido. Ai. Vou levar vocês um pouquinho na carona aí. Mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui é o contorno pra não passar por dentro de Volta Redonda, tá? Aqui é pra desviar o centro da cidade. Isso aqui é um anel viário. Diz que é, né? BR-393. Então isso aqui desvia o centro de Volta Redonda. Antigamente o fluxo de caminhões passava tudo ali por dentro de Volta Redonda, tá? Eu já passei muitas vezes aí para ir pro Nordeste ali por dentro, ali por Volta Redonda. Aí, um tempo pra cá, aí, alguns anos pra cá, o trânsito começou a vir para esse lado aqui. E ali é muito sinal, trânsito, quebra-mola, saída, entrada. Então é estressante ali. Sem contar que passa por dentro da cidade, né? Se a gente puder evitar de passar por dentro da cidade, melhor. Como eu falo, quem tá passeando aí quer conhecer, quer ver como é que é, aí pode ir por dentro da cidade. Já nós com o caminhão é mais complicado estar andando dentro da cidade. Já basta aquelas que não tem como desviar do centro, né? Tem algumas cidades aí, Minas Gerais principalmente, aí tem várias cidadezinhas aí do interior que a gente tem que passar por dentro da cidade. Aí algumas aí, a maioria que são cidades históricas, elas têm o tal do anel viário, né? No caso é um desvio da rodovia que originalmente ela passava por dentro da cidade logo no começo, né? Quando foi fundada a cidade, que geralmente as cidades elas eram fundadas próximas a rodovias, né? Algumas, não todas, já pela facilidade de acesso à cidade e de locomoção entre outras cidades próximas, né? Então, geralmente foram se expandindo e a BR continuou a passar pelo meio delas. Aí em alguns lugares aí elas acabaram sendo desviadas aí para fora da cidade. E com razão, né? Porque como eu falo, o caminhão, ele, querendo ou não, dentro de uma cidade atrapalha, tá? Atrapalha, e para nós é complicado, porque já quando tem caminhão que é obrigado a entrar para dentro da cidade para fazer carregamento ou descarga, e geralmente quando é na via onde a gente está passando também com o caminhão, fica apertado, fica prensado para a gente passar com outras carretas, caminhões maiores, tá? Então é complicado. Sem contar que como muitas empresas elas são mais antigas, elas não suportam
comportam caminhões maiores, né? É mesmo porque antigamente, aí no começo, caminhão era toco e no máximo truque. Aí depois foi para carretinha 2 eixos, que eram os mesmos caminhões que andavam no truque, né? Aí foram feitos cavalinhos com ele, né? O cavalo mecânico, cavalo trator, e depois foi evoluindo, né? Até hoje chegar nesses 9 eixos com 30 metros de comprimento. Então, muitas cidades aí não comportam esses tipos de caminhões, tanto que a maioria das cidades aí menores, para fazer entrega com 9 eixos com 30 metros, tem que desengatar uma das carretas e levar uma por vez. Vários lugares que é assim, porque terrenos também, as margens de rodovia, eles valorizaram demais. Então, para fazer uma infraestrutura e deslocar empresas para as margens de rodovia, além de se tornar caro, né, muitas das vezes não é viável para a empresa, né, fazer deslocamento de equipamentos, máquinas. Isso eu digo em questão de indústrias, né? Transportadoras aí já seria mais fácil até, né? Só que, como eu falei, tudo se leva um tempo, tem que ter uma infraestrutura, investimento. Ali pro lado do Recife foram feitos bastante galpões aí para empresas se alocarem, né? O exemplo deles, até a gente carrega às vezes lá, ou descarrega, é no Armazena. Então lá são vários condomínios de empresas, tem o Armazena, o DAS, o Cone, são vários aí, vários que são nas margens de rodovia. Alguns dentro da cidade, mas também as margens da rodovia, como é o exemplo aí do Armazena 1 e 2. Ele é dentro aí da BR-101, na margem da BR-101, mas passa ali por dentro de Jaboatão dos Guararapes, né? Como eu falei, ali é um dos lugares que não tem como desviar, até tem como desviar a rodovia, mas aí não passa mais por dentro do Recife e Jaboatão. Só que aí é o detalhe, que não é viável, tá? No caso, se fosse o caso de desviar o trânsito, porque geralmente as cargas, né, a maioria das cargas, ela vai diretamente para as grandes capitais, né, grandes centros urbanos. Aí esses centros urbanos aí não tem como a gente evitar para ir descarregar ou para ir carregar às vezes, né? Tem os distritos industriais, aí tem muito lugar aí também que tem distrito industrial, e depois foi se construindo bairros próximos e acabou diminuindo o espaço para entrada e saída de caminhões para esses distritos industriais, tá? Em alguns lugares aí a gente vê que tem que passar por dentro de um bairro para chegar no distrito industrial, né? Então o pessoal vai se alocando próximo dessas empresas, grandes empresas, vai fazendo bairros residenciais e depois reclamam que ali tem barulho, que ali tem empresa, que isso e que aquilo, né? Mas geralmente a empresa ela já estava instalada ali antes do pessoal se mudar, né? Antes do pessoal construir casas por ali.
Um exemplo disso é uma fábrica que eu carregava, melhor, descarregava leite ali dentro de Sete Lagoas, tá? A fábrica, ela é antiga. E aí foram construindo casas ao redor da fábrica. Tanto é que hoje o acesso à fábrica, tá? A rua de acesso à portaria, ao portão principal da fábrica, tem casas ao redor ali. E o acesso ali para estacionar caminhões é proibido, tá? Então a gente tem que deixar o caminhão em outra rua e lá na portaria marcar a placa, aguardar o pessoal da portaria ligar pra gente poder acessar a fábrica. Desculpa. Mas inicialmente não tinha casas ali, então o acesso era livre, né? Tinha área para estacionamento, tudo. Conforme foi crescendo a fábrica, o pessoal foi começando a construir ali naqueles terrenos próximos à fábrica, e se tem problemas constantes com moradores ali, tá? Não são todos, tá? Deixar bem claro, tem muito morador ali que é muito gente boa, tá? Inclusive tinha um bem na esquina ali de um beco, é uma rua sem saída, que dá na empresa mesmo, que é a divisa do muro da empresa, e que o dono da casa ali é muito gente fina, é muito legal, tá? Ele vinha conversar com a gente ali, ficava batendo papo, oferecia café, água, um cara muito legal, tá? Um senhor já aí, uns 60 e vai lá pra frente, 60 e lá vai pedrada, como a gente costuma dizer, né? Então, ele era muito gente boa. Já tinha um outro vizinho dele um pouco pro lado, umas 2 casas pro lado, mais ou menos, que era complicado. Ele não podia ver caminhão ali na frente, que ele ligava pra polícia, vinha discutir com o motorista, tá? Inclusive um dia ele veio discutir comigo também. Aí uma coisa que ele falou chega a ser cômico, né? Isso eu acho que o cara não tem noção em falar uma coisa dessas. O cara não pode estar em sã consciência para dizer o que ele falou pra mim. Eu não dependo de caminhão pra nada. Pra mim, vocês só atrapalham. Pô, mas pera aí, como é que não depende de caminhão pra nada? Ele não come, ele não usa roupa, ele não usa papel higiênico, produtos de higiene. Pô, a casa dele foi construída como? O que ele vai comprar no supermercado, ele mora do lado de uma indústria que produz derivados de leite, produz laticínios. Como é que o cara fala que não depende de caminhão pra nada? Eu não entendo como é que uma pessoa fala uma asneira sem tamanho dessas. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Eu não dependo de caminhão pra nada. É sinal que ele vai buscar a mercadoria dele lá na indústria, né? E mesmo se ele fosse buscar a mercadoria dele lá na indústria, ele dependeria do caminhão, porque a indústria depende do caminhão para levar o insumo ou levar a matéria-prima para fazer a produção, né? Então, tem como não depender de caminhão para nada, né? Essa mentalidade que alguns têm, de que o caminhão ele só atrapalha.
Aí eu vejo muita gente falando, vou se tocar no mesmo assunto outra vez, que o Brasil é muito dependente de caminhões e que deveria ser investido em ferrovia e hidrovia. Concordo, eu não discordo não. O Brasil deveria ter mais ferrovias. Isso iria acabar com o caminhão? Não, lógico que não. Vamos tomar como exemplo a maior potência mundial, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma frota, eu acho que é 3 ou 4 vezes maior do que a brasileira, de caminhões, tá? E ela tem muita rodovia e hidrovia, tá? Muita ferrovia e hidrovia. E mesmo assim existem caminhões fazendo transporte interestadual, que é o que eu estou fazendo. Isso é chamado de transporte interestadual. Eu estou saindo do estado de São Paulo, estou indo lá para o Pernambuco e eu estou passando por vários outros estados. Então, a modalidade de transporte que eu estou fazendo é a interestadual, tá? Intermunicipal é dentro do mesmo estado, entre cidades, né? Então não tem como acabar 100% com o fluxo de caminhões em rodovias, por mais que se invista em infraestrutura de ferrovia e hidrovia, tá? A gente sabe que os nossos rios aqui no Brasil, a maioria não tem condição de comportar o transporte marítimo não, fluvial, né? Então, transporte marítimo a gente já tem, tá? São os containers aí que sai aí pelo litoral, pela costa, né? Sai lá do Rio Grande do Sul, vai até lá no Pará, né? Sabe que já existe essa modalidade de transporte que para algumas empresas não é viável pelo tempo que demora as mercadorias, tá? É como eu falo, o caminhão atrapalha, mas o caminhão agiliza a vida de todo mundo, tá? O que eu demoro de São Paulo para o Nordeste, para o Pernambuco, em tempo de viagem com o caminhão, o navio demora 10 vezes mais às vezes, tá? A não ser que saia um navio destinado única e exclusivamente ali, carregou ali atracou na região sul ali e juntou as cargas ali de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tudo no navio e mandou lá pro Nordeste. Mesmo assim tem o tempo de embarque, né? Que o navio só vai sair quando ele estiver completo, né? Aí demorou lá 10 dias para lotar o navio. Então esse tempo que tá enchendo o navio, eu já fui pro Nordeste, eu já cheguei, eu já descarreguei e eu já tô voltando. Então, se a empresa não tiver pressa, beleza, é mais barato, não tem tanto risco quanto o caminhão, né? O risco de acidente. É muito difícil a gente ver notícia de um navio aí afundar com vários containers dentro. Pode acontecer, né? Lógico que pode, mas é muito mais difícil do que um acidente com um caminhão. Só que, como eu falei, aí é 10 dias para encher o navio, mais 10, 15 dias de viagem. Mas não demora isso tudo, Domecq? Depende, né? O navio ele não se desloca em
em alta velocidade, principalmente o navio de carga, né? Então ele vai demorar. No mínimo aí até chegar a mercadoria no cliente é 30 dias, tá? É 30, 40 dias. Isso quem faz transporte por container fala que é assim. Até porque tem uma empresa ali que é de um amigo meu lá no Pernambuco, lá no Recife, que às vezes vem container lá do sul com mercadoria para ele distribuir ali no Pernambuco, tá? Ele falou que o container demora 20, 25, 30 dias para chegar ali para ele. Aí mais o tempo que demora para ele descarregar o container, carregar os caminhões e fazer a entrega, é 40 dias até a mercadoria chegar no cliente final, tá? Porque ele também tem a logística dele, que ele não pode mandar uma carga exclusivamente num caminhão, ele tem que fazer a lotação do caminhão também para fazer as entregas, né? Senão não se torna viável para ele ter uma empresa e colocar caminhões para ter despesa, né? Ele tem que ter lucro também. Então não é tão fácil assim, tão simples tirar os caminhões da rodovia, tá? Outra coisa que eu escuto muito falar aí, algumas pessoas falam assim: Domecq, mas daqui uns anos não vai ter mais motorista, vai ser tudo caminhão autônomo. Eu duvido muito aqui no Brasil isso acontecer com tão facilidade, tá? Porque as nossas rodovias, elas são péssimas, né, em termos de conservação. E não só isso, o Brasil não tem uma cobertura total de internet e de sinal de satélite, tá? Tem muitas áreas de sombra que, ao meu ponto de vista, um caminhão autônomo não conseguiria rodar, tá? E isso vamos botar aqui no Brasil daqui uns, no mínimo uns 20 anos, creio eu, né? Para chegar aqui no Brasil essa tecnologia. Já tem, a gente sabe que tem, mas não em rodovias, tá? Tem caminhões autônomos rodando dentro do Brasil, mas isso em obras, tá? Mineradoras, grandes empresas aí da área de mineração. Isso a gente sabe, porque já saiu algumas matérias mostrando aí os caminhões autônomos, né? Que trabalham numa rota fixa, pré-determinada por GPS, e só faz aquilo ali, e ponto final, né? Não precisa da condução do motorista. Então ele não para, ele trabalha 24 horas, sem descanso e sem ter que pagar motorista, né? Porque geralmente, se for para trabalhar 24 horas em escala, teria que ter 3 turnos, né? Para suprir as 3 escalas. Sem contar que ele não faz pausa para almoço, pausa para café, pausa para janta, pausa para ir no banheiro. É só para abastecimento, né? Ou alguma eventualidade de manutenção. Então é lucro puro, né? Só que isso é como eu falei, é dentro de uma área isolada, uma área que não tem tantos obstáculos, é uma pista que é exclusiva para eles andar, né? Para eles rodar. E já na rodovia não é tão simples assim, né? Fora os problemas de rodovia, a gente tem um problema humano, né? Porque mesmo em países que são muito mais desenvolvidos que o Brasil aí, que já tem esses caminhões autônomos rodando aí, às vezes eles têm algumas dificuldades, né? O que a gente costuma falar aqui no Brasil, né? Vamos falar por nós, pelo Brasil.
Aqui para um caminhão desses parar num posto e abastecer, né? Já é uma dificuldade. A gente sabe que o caminhão não vai parar, é lógico, né? Ele vai só parar para abastecimento e, se caso furar um pneu, alguma coisa, né? Aí eu me pergunto, que borracheiro que vai fazer o serviço nesse caminhão se furar um pneu? Ou se estourar um pneu? Como é que ele vai receber na hora? Né? Se o caminhão quebrar andando na rodovia, ele vai sair para acostamento? Ou ele vai quebrar em cima da pista e vai ficar? São várias coisas aí que a gente fica imaginando. Eu sei que tudo isso tem um estudo, tudo isso leva um tempo, mas a gente se pergunta, né? E se isso acontecer ou aquilo acontecer? Como é que vai ser? Né? Fica a dúvida, fica aquela pulga atrás da orelha. Porque nós, trabalhando com caminhão, nós somos profissionais, alguns com mais, outros com menos experiência. Quando a gente nota alguma coisa errada com o caminhão, a gente tenta sair de cima da pista para não atrapalhar. Tem motorista que não quer nem saber, quebrou em cima da pista, vai ficar em cima da pista. E esse caminhão autônomo, a hora que ele pegar dois motoristas se ultrapassando numa faixa contínua, um pé de breque, um caminhão que seja, o que ele vai fazer? Ele vai desviar? Ele vai frear? Porque aqui a gente não tem tanta pista dupla, né? A gente tem mais rodovia de pista simples. Então aqui não, creio que não funcionaria até que todas as rodovias fossem duplicadas, né? Que esses países que já adotam esse tipo de tecnologia, a maioria das rodovias deles são duplicadas. Então é difícil, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Aqui já limpou o céu, já não tem mais tanta neblina, ela já está quase toda dissipada, né? Como eu falei, aqui do meu lado direito tem um rio, né? Eu acho que deve ser o rio Piraí aqui. Eu acho, não sei, não tenho certeza, mas parece que é o rio Piraí. Aqui, eu gosto de vir por aqui. A paisagem ela é bonita, não é tão quente, né, devido à vegetação também, né? Se torna mais úmido, mais fresco. E por aqui tem mais recurso do que pela 251, na minha opinião, né? Aqui a gente passa por mais cidades, tem bastante posto de combustível, tem mais recursos, ao meu ponto de vista. Que ali pela 251, depois que passa o trevão ali da 040, sentido ali Bocaiúva, né? Curvelo, Corinto, ali só vai ter recurso para mecânica, para oficina, peça, essas coisas aí, coisa mais grave, peça dependendo do tipo de peça, só em Montes Claros. E mesmo assim, em Montes Claros, a maioria das peças eles mandam vir lá de Uberlândia. Que uma vez ali quebrou o cabo do acelerador do meu caminhão
e o cabo do acelerador só tinha lá em Uberlândia, eu teve que vir de lá, tá? Então é complicado. Por ali tem menos recurso. Não que por aqui não tenha que vir de outras cidades, né? Lógico, com certeza, né? Mas aí aqui, ou vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, Valadares também, que tem muita oficina, tem muito caminhão lá, já fica mais fácil. Ali também já é mais perto de Belo Horizonte, né? Então, recurso aqui, eu, na minha opinião, acho que tem mais. Tem mais oficina na beira da pista, borracharia, elétrica, restaurantes também. Então, aqui, creio eu, que seja melhor para viajar por conta dos recursos, tá? E também pela paisagem. A 116 ela é mais bonita, ela é mais charmosa, tá? Ela é um pouquinho mais pesada também, né? Que a 101. Apesar que a 101 ali no Espírito Santo, ali entre o Espírito Santo e a Bahia ali, é muito morro, é muito ruim de rodar por ali. Eu particularmente não gosto. Eu faz muitos anos que eu não rodo por ali. Ali já levei susto com búfalo em cima da pista. Imagina tu andando de noite ali, um búfalo bota a cara ali no acostamento. No acostamento não, que nem tem. Ali na 101 ali não tem acostamento. É complicado. E até por isso, por conta disso, de não ter acostamento, que ela é perigosa. Tá? Ela, além de ser sinuosa e bastante acidentado o terreno, ainda tem os perigos dos animais na pista. Não que pra cá não tenha, né? Alguns animais às vezes na pista, tá? Mas aí já é animal de porte menor, cachorro, alguns animais silvestres e tal, né? Ele tenta evitar sempre atropelar esses animais, né? Só que tem circunstâncias que não tem como, tá? Eu sei que tem motorista que faz por maldade atropelar um cachorro ou atropelar algum outro animal aí. Tá? Eu particularmente eu não atropelo nem cobra, tá? Se eu puder desviar, eu desvio. Então, vai de cada um. Já tem gente que fala, cobra ali, eu vou passar por cima, que pode acabar picando alguém. Só que ela não vai procurar morder alguém, picar alguém. Ela tá na dela ali, né? Ela tá fazendo o papel dela. Ela tá seguindo a vida dela. Quem tomou conta do habitat natural dela fomos nós, né? Ela já estava aqui quando foram construídas essas casas aí. Se a gente puder evitar de matar, porque ela também faz parte do equilíbrio do ecossistema, a gente tem que evitar. Mas ela vai entrar na casa. Não precisa matar, é só tentar colocar ela em outro lugar. Chama bombeiro, alguma coisa faz, mas não tem necessidade de ir lá e matar a bichinha. Ela é venenosa, lógico, ela é venenosa, ela vai se defender. Assim como tu tá tentando se defender dela, ela tá tentando se defender de ti. É a mesma coisa. É o que eu digo, toda ação tem uma reação de igual ou maior proporção. É simples. Ainda não consegui. Canseira. Ainda não consegui regular meu freio.
eu ia parar ontem lá no Rei dos Cromados, acabei fazendo outra coisa lá e lá não tinha rampa. Não lembrava, mas não tinha rampa lá. Aí não regulei os freios. Aí aqui trecho de descida eu vou mais devagar, né? Lógico. E vou parar aí no posto que eu vou tomar café aí mais pra frente. Aí eu já regulo os freios. Fizer alguma pausa meio longa aí falando, porque a minha garganta ela não tá legal. Eu já falei pra vocês, eu tenho que forçar demais a voz pra sair mais nítido a voz aí no vídeo, né? O áudio ficar um pouco melhor. Então eu forço demais a minha garganta. Ontem eu já gravei um vídeo de 1h20, né? Finalzinho da tarde. Então, às vezes não dá tempo de recuperar. Até eu não comprar o microfone, vai ser complicado. Tá, povo? Agora é 7 horas da manhã. Eu me acordei, né, no caso, não saí, eu me acordei, era 4h30 da manhã. Eu botei o relógio para despertar às 4. Só que como eu não dormi direito à noite, eu ia dormir até um pouquinho mais tarde. Mas aí 4h30 da manhã o cara bate no meu caminhão ali, né? Bateu no espelho do meu caminhão, no retrovisor. Aí eu me acordei, eu falei, agora que eu me acordei, agora que eu tive que levantar, não é que eu acordei, que eu já tinha acordado algumas vezes. Agora que eu levantei, eu vou rodar. E eu particularmente, tá, isso aí, cada motorista tem um jeito, cada motorista tem um costume, tá? Eu não gosto de acordar 4 horas da manhã e sair viajar, não gosto, tá? Eu prefiro rodar até as 4 horas da manhã do que levantar 4 horas da manhã. Até mesmo porque eu não vou tirar leite de vaca e nem catar ovo de galinha, né? Ou como eu costumo falar, né, na gozação, tirar ovo da vaca e leite da galinha. Eu não vou fazer isso, então não tem necessidade de acordar 4 horas da manhã. Então quando eu levanto 4 horas, 4h30 da manhã, meu dia não rende, eu fico cansado, tá? Muitas vezes eu, quando é 6 e pouco, que é essa hora que começa a levantar o sol, dá sono, eu tenho que parar para dormir de novo, tá? Então eu geralmente eu durmo até umas 5h30, 6 horas. Eu saio lá pelas 6h30, 7 horas da manhã, tá? Só que eu vou até um pouco mais tarde. Se for contar pela lei do descanso, se eu sair 7 horas da manhã, vamos supor que eu saia 7 em ponto. Máximo 5h30, 6 horas da tarde eu tenho que parar. Se eu sair 4 horas da manhã, eu vou ter que parar lá para as 3, 4 horas da tarde, tá? Então aí eu tenho que ficar parado das 4 até as 4h30 da manhã do outro dia, praticamente, né? Vou parar lá pelas 4 horas, 4, 5 horas da tarde,
3h30. Por conta do descanso obrigatório. Então, por tempo de rodagem, eu vou rodar a mesma coisa que os outros, só que em horário diferente. Essa é uma vantagem que a gente tem na estrada, tá? A gente pode escolher o nosso horário de rodagem, tá? A gente faz a nossa jornada, contanto que a gente cumpra o horário determinado, né? É critério do motorista. Tem motoristas aí que rodam à noite e não rodam de dia por conta do movimento, né? E tem motorista que roda 24 horas. Como tem motorista que roda mais do que as 10 horas de jornada, né? Como na outra empresa eu trabalhava 16 horas. Aqui o proprietário do veículo, ele quer que faça mais ou menos as paradas, não precisa ser 100% correto também, né? Mas ele quer que faça essas paradas e ele não quer que rode à noite. Por ele a gente rodaria das 5 da manhã até 8 horas da noite no máximo. Só que aí também já excede as 10 horas de trabalho, né? Já a jornada das 10 horas. Só que eu não ganho por salário fixo, eu ganho por comissão. Então, quanto mais tempo eu demorar, menos eu faturo, tá? Eu já falei aqui, quem faz o salário é o motorista, né? Quanto mais viagem eu colocar no mês, mais eu vou ganhar. Tudo bem que nada é com excesso, é com abuso, né? Eu não viro noite, é muito difícil virar uma noite, a não ser que seja uma emergência, né? Não digo de saúde, essas coisas, vamos colocar como na verdade não seria nem emergência, mas para adiantar meu lado. Vamos supor que eu esteja numa quinta-feira e se eu não descarregar na sexta-feira vai ficar para terça ou quarta-feira, que às vezes acontece, tá? Como aconteceu numa viagem aí que eu tava indo ali para Caruaru, e se eu não descarregasse na sexta, só ia descarregar na quarta da outra semana, porque eles iam entrar em inventário, tá? Eles iam fazer o inventário da empresa para fazer o fechamento do ano, né? E fazer o balanço, né, no caso. Então aí eu tive que rodar à noite para chegar lá umas 10 horas da manhã e conseguir descarregar na parte da tarde. Até aí o rapaz falou, se não tivesse chego hoje ia descarregar só na quarta. Eu falei, eu tô sabendo, por isso que eu rodei a noite inteira. Mas isso não é sempre. Ai, desculpa. Tá feio o negócio. Parar, ir pra frente e tomar um cafezinho, regular meus freios e ver o que eu vou fazer. Se eu vou rodar ou se eu vou dormir um pouco. Eu não adianta, eu não consigo levantar cedo para render durante o dia. Eu sei que é questão de costume, mas não tem coisa melhor do que dormir. Pode falar o que quiser. Melhor coisa que tem é deitar numa cama e dormir. Tem muitas outras coisas boas também na vida, mas na minha opinião, dormir é uma das melhores. Eu fico vendo essas pessoas que sofrem de insônia, sempre reclamando de cansaço, dor de cabeça, enxaqueca, mau humor. É complicado. É complicado mesmo.
ela parou pra tirar a água do joelho. Uma subida é meio estranho, mas acontece, né? Ela tá apertada ali. Vai saber, né? Desceu do caminhão. Tá, gente, como eu falei já pra vocês, tá? Não é que a gente seja não sei nem que palavra posso usar. Não parar pra ver se o colega tá precisando de alguma coisa, né? Aqui eu vi que não tem nenhum perigo, não tem nada, mas aqui é uma rodovia pedagiada. Daqui a pouco passa o cara do pedágio aí e para pra ver se ele tá precisando de alguma coisa, tá? É complicado parar porque a gente tem medo, tá? Não vou falar mentira não, a gente tem medo. Eu, como eu já falei pra vocês várias vezes aí, eu já fui assaltado aí umas 4, 5 vezes. Então eu mesmo tenho medo de parar. Se eu estiver rodando junto com a pessoa e o caminhão dele der problema na beira da pista, aí sim eu paro atrás, vejo o que está precisando, o que vai dar para eu ajudar ou resolver e vou atrás do recurso. Se caso mesmo não tiver o que fazer ali, aí a gente tenta tirar o caminhão da pessoa dali, né? Vai até num posto, desengata a carreta, volta, busca a carreta dele e depois reboca ele até no posto, né? Eu já fiz isso, tá? Já fiz até com desconhecido. Só que é como eu falo, né? Não é todo lugar que dá pra gente parar pra ver, principalmente à noite. A maioria, não, todas as vezes que eu fui assaltado foi à noite. Ou assalto ou as tentativas. Também teve algumas tentativas aí frustradas. Graças a Deus, né? Então eu já tenho um pouco de receio de parar. Vamos ver aí se o vídeo não for ficar muito longo, que já tá estourando quase 1 hora. Parar aí num posto. Eu costumo parar, não só eu, vários, até para pernoitar. Só que lá, nesse posto aí, dependendo do horário que chegar, não acha vaga à noite, né? E a gente para, a maioria dos motoristas para lá para tomar café, para almoçar, fazer um lanchinho à tarde, até mesmo à noite. Aí lá é um ponto de apoio para caminhoneiro, tá? Ali para van, para ônibus, muito pé de breque também para ali. Tem uns lanches bons ali, comida boa também. Aí a gente costuma parar lá. Aqui essa rodovia tá, vocês viram, passei no pedágio ali pra trás. Ela tá boa. Aqui no Rio de Janeiro a maioria das rodovias aqui é boa, tá? Quando aparece algum buraco que outro é mais por conta da chuva, tá? Então às vezes aí tem uns buracos e tal,
Mas aqui dá pra ver que eles fazem os consertos com frequência. Conforme vai aparecendo os buracos, eles vão fazendo os consertos. E aqui para esses lados da 116, como a gente passa em bastante cidade, povoado, essas coisas aí, com frequência a gente vê padarias na beira da pista também. Nós, caminhoneiros aí, quando a gente acha padarias, costuma fazer o café, tomar café na padaria, que se torna mais barato, né? Sai mais em conta também pra gente. Como eu falei, a gente tem a despesa alta, porque a gente faz a maioria das refeições em restaurante ou padarias, essas coisas, né? Então a gente tem um gasto elevado na estrada. Tem muita gente que tem gaveta. Eu tenho a gaveta aqui, mas eu até por relaxo, né? Eu não coloquei ela para funcionar ainda. Eu estou postergando, eu não sei se eu vou continuar aqui nessa empresa, se eu vou sair. Aqui é muito bom de trabalhar, mas tem os poréns. Todas as empresas têm o porém, né? É mais questão do motorista se adaptar àqueles poréns da empresa, né? Aqui a gente tem liberdade para trabalhar. Ninguém fica incomodando aqui, o dono do caminhão não incomoda, né? Mas tem umas coisinhas que deixa a gente descontente. Tem bastante motorista aí velho de empresa, agora deu uma renovada aí. No caso, eu entrei aí para trabalhar e logo depois entrou mais um, agora mais outro. Então, motorista mais velho da casa aí tá com 8 anos, que viaja, né, no caso, para o lado de São Paulo. Tem os que ficam ali na região ali do Pernambuco ali, faz o interno, né, o intermunicipal. E tem um ali que só viaja dentro do Nordeste, ali só vai pro Sergipe e Pernambuco. Também são os dois aí que são mais velhos de casa também. A gente deve estar com uns 3, 4 anos, 5 anos de casa. E o outro que tá aí já voltou pela segunda vez aí, tá há 2 anos, eu acho que é 2 anos, 3 anos. E os outros aí não faz 6, 7 meses que estão trabalhando. E um entrou agora há pouco também. Então não é uma empresa que é ruim de trabalhar. E aí geralmente o motorista entra e se aposenta, né? Trabalhando aqui. Teve vários aí que se aposentaram aqui na empresa. Trabalharam aí 20 anos com o dono aqui. Uns já vieram com ele lá do sul e outros saíram lá do sul para vir trabalhar com ele aqui. Antigamente ele deixava os motoristas descer pro Rio Grande do Sul, agora não deixa mais, né? Agora no máximo que vai até São Paulo. A gente às vezes se vira numa carga. Eu particularmente, a maioria das cargas eu procuro, né? Eu que vou atrás das cargas. Então eu procuro sempre carga mais leve para transportar. Essa carga que eu tô é uma carga que eles costumam puxar, né? Que eles puxam com frequência nessa transportadora. E aí, como tava fraco de carga agora início do ano, de janeiro e fevereiro para baú é mais fraco de carga, aí eu fui carregar nessa transportadora aí, que é mais pesada as cargas. Isso não quer dizer que eu não vá fazer algumas cargas aí nessa empresa durante o ano, né? É lógico que eu vou ter que fazer, até mesmo porque
agora que tá fraco de serviço aí, eles deram carga para mim que eu nunca tinha carregado lá. Então a gente também tem que reconhecer e às vezes dar uma prioridade para carregar as cargas deles, né? Porque quando a gente não tem carga própria, a gente depende dos outros, né? Depende das outras transportadoras para poder carregar. Então a gente prioriza quem favorece a gente também, né? É uma mão lavando a outra. Então, eu geralmente não fidelizo numa empresa só, porque quando tá ruim e essa empresa ela tem caminhões próprios, eles dão prioridade para os caminhões da casa. Eles não vão deixar um caminhão da casa parado para dar carga para mim, né? Isso é óbvio, né? E tem algumas empresas aí, que é o caso aí de onde eu tava puxando aí no arrendo de mercado, que eles não tem caminhão próprio, é só terceiro, mas início de ano é fraco de carga. Tem as transportadoras fixas lá? Tem, lógico que tem, né? E tem os esporádicos, que é o meu caso, né? Que é o terceiro que eles chamam, né? Tem os agregados e tem os da casa, os agregados e os terceiros. No nosso caso, a gente é terceiro, porque a gente não agregou, não fidelizou o caminhão a uma empresa só, tá? Por isso que é terceiro. Nós somos a terceira opção. Quando não tem caminhão da casa, quando não tem agregado e sobra carga, daí eles contratam a gente para trabalhar. E é o que mais tem, né? Tem empresas aí que tem vários caminhões, mas puxam carga de outras transportadoras. Eu já trabalhei em empresa aí com 20 caminhões que não tinha carga própria. Dependia de carga de outras transportadoras, né? Mesmo tendo CNPJ, mas não tinha carga própria. Como já trabalhei em empresa pequena, um pouco caminhão que tinha carga própria, então isso é relativo. Ontem eu parei para dormir ali na Dutra, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, num posto chamado Carretão, tá? Foi ali onde o rapaz ali, o importado foi ali onde o importado bateu no meu caminhão, tá? Lá tem um pátio de estacionamento, tem a área paga, tem uma área que é liberada na frente do restaurante ali. Tinha vaga ali na frente do restaurante, eu parei ali. Aí tinha um caminhão na minha frente. Até esse caminhão tava me protegendo, porque eu tava escondido atrás dele ali. Aí ele saiu, eram as 3 horas da manhã, mais ou menos. Eu vi a hora que ele saiu. Podia ter até puxado mais lá pra frente o caminhão, mas resolvi deixar onde que tava ali. Caso alguém chegasse para ir no restaurante também, ficava mais na frente do restaurante. E aí acabou o que aconteceu ali do rapaz. Não sei se virou à noite, muito provável que ele estava virado de noite já. E acabou ali na distração, enroscando o meu caminhão. Ali já é o posto fiscal também. Esse posto de combustível, ele fica praticamente dentro do pátio do posto fiscal, tá? Ali da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, tá? Então aí parei ali, eram umas 8 horas da noite, 9 horas da noite quando eu parei. E aí acabei jantando e dormindo por ali. Ai, ai. Ontem aí também eu parei, quando eu parei lá no Redes Cromados, que eu tava falando pra vocês que eu acabei colocando outras coisas lá. Eu instalei um farol auxiliar, tá?
para ficar o meu farol melhor de noite. Até vou gravar o próximo vídeo à noite que eu gravar aí. Provavelmente hoje à noite eu gravo um vídeo. Aqui para essa região aqui, como é pista simples e agora início de ano, tem pouquíssimo movimento, tá? Pouquíssimo. Aqui geralmente é cheio de caminhões, tá? É um fluxo intenso de caminhões por aqui. Quem sobe pro Nordeste aí, de São Paulo, aí tem muita gente que vem por aqui. A maior parte do movimento é pela 381, né? Aí vai lá pro Montes Claros, lá 251, 135, 251, para sair na 116 lá em Divisa Alegre, né? Mas por aqui também tem bastante movimento de caminhões, tá? Então vocês podem perceber aí pelo tempo que eu tô gravando o vídeo, pouquíssimos caminhões, né? O movimento tá baixo agora, início de ano, até mesmo porque as empresas elas compram mercadorias geralmente no final do ano, fazem o estoque aí para janeiro e fevereiro, né? Aí é só algumas cargas para repor alguma coisa de mercadoria. Então diminui bastante o fluxo de mercadoria para nós do baú, tá? O baú já está mais limitado de carga. O que gira mais é alimentício, né? Até mesmo por conta das férias das escolas. Geralmente o pessoal se programa para tirar férias nessa época, né? Nas férias escolares. Então junta férias escolares, férias coletivas de empresas, funcionários aí que se programam para tirar as férias também nesse período aí escolar. Coincide, né, com o verão nosso, né? Então o povo aproveita bastante para ir ali para a região Nordeste para tirar férias, e aí diminui o fluxo de cargas, né? Até porque as empresas, algumas elas fecham, né? Fecham por algum tempo aí das férias coletivas. Aí também trabalha com capacidade reduzida, né? Ou é só para manutenção de equipamentos e limpeza da área industrial, né? Eu já trabalhei em empresa, setor moveleiro, e no início do ano aí, quando parava aí em dezembro até lá pro dia 10, 15 de janeiro, eles davam férias coletivas aí para os funcionários mais velhos, e para quem tava aí no período de experiência, aí eles colocavam a gente para fazer a limpeza e ajudar na manutenção das máquinas. Até quando eu trabalhei aí numa fábrica de móveis aí, eu tinha meus 17 para 18 anos. Também trabalhei pouco tempo, depois eu comecei a trabalhar com vendas. Antes de vir pro caminhão, eu era vendedor, né? Vendedor interno e externo. Trabalhava com venda de lubrificantes no externo, e também com guincho, né? No caso, eu não só às vezes fazia o serviço de guincho, que foi aí que eu comecei a mexer com o caminhão, né? Eu fazia também às vezes entrega, às vezes não, eu fazia as entregas dos lubrificantes que eu vendia e ajudava o outro vendedor a fazer as entregas dele também, tá? Aí nas horas vagas eu vendia peça automotiva da linha leve e pesada, na mesma empresa. Eles tinham essa venda de peças, a venda de lubrificantes, postos de combustível. Às vezes também eu ia levar lubrificante nos postos da rede da empresa, que eram 6 postos. E também fazia alguns serviços de guincho e fazia contratação, né, do serviço do guincho, né? Contratação, né? No caso eu fazia a
mediação, né, entre a seguradora e o serviço, né? Então tô chegando no posto que eu falei pra vocês que eu ia parar aí para regular freios e tomar café. Esse é o posto, tá logo aí na frente. Eu já vou falar aqui o nome do posto pra vocês. Posto Maçambará. Tá? Esse é o posto Maçambará. Como eu falei, aqui tem um pátio aí que o povo para aí pra pernoite. É um pátio de terra, aqui é complicado parar, né? Em dias de chuva, porque corre o risco de atolar aí também, né? Aí aqui tem um caminhão lá da minha cidade natal, esse TTR Transverson, né, eles falam, né? É lá de Flores da Cunha. O motorista eu não conheço, não é conhecido não. Então vou parar aqui na rampa para regular os breques do caminhão. É uma rampinha bem safada essa aqui também. Dá até medo de entrar nessas rampas aqui. Vou puxar mais pra frente aqui que eu vou regular a carreta só. Como eu já falei, expliquei pra vocês, o cavalo ele tem regulagem automática. Aí eu regulo só a carreta, que aí a carreta é regulagem manual. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu regulando o freio também.